Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 10º. Glória a Jesus. Deus é muito bom, né? Inclusive, o texto aqui está dentro dessas palavras que eu dei introdutória para os irmãos, amém? Diz assim, ó: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Santo e eterno Deus, fala, Senhor, no nosso coração, Pai amado, derrama da tua unção, do teu poder, Senhor, da tua autoridade. Ó Deus, que o Senhor encontre nesta noite corações férteis, ó Deus, corações dispostos, ó Pai, a abrir para receber a tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês vão poder sentar. Quando a gente... Quando a gente fala assim, pela manhã eu estava falando com os irmãos que quando Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, né? Aí, como é que você vê isso hoje? Você tem que ver isso hoje através da palavra de Deus, porque João diz que ele é o verbo, que ele é a palavra, né? O verbo encarnado, que o verbo que se fez carne, habitou entre nós, hoje está de volta ao céu, mas continua no nosso meio através da sua palavra, amém? Ele é a própria palavra. Então, quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato, é quando alguém ouve a palavra, quando alguém tem a oportunidade de ouvir, de ler, de receber a palavra de Deus, e ele abre o coração para a palavra. Quando você abre o coração para a palavra, que você recebe bem a palavra, você vai, né? Porque é difícil receber a palavra, porque a palavra, ela é contrária à natureza humana, é contrário ao que nós pensamos, nunca é a favor, irmãos. Até mesmo nas igrejas, o que tem de igrejas contaminadas, eu tenho dito para os irmãos, o adversário tem levantado muitas frentes, e uma delas é pessoas que contestam a palavra, que fica igrejas inteiras contaminadas, contestando a palavra, modificando a interpretação da palavra, ou elas contestam que Deus não existe, que Jesus não existe, e quando não tem jeito, elas contestam que Jesus falou. Não, mas Jesus não falou desse jeito, Jesus falou de outro jeito. Mas se Jesus não existe, como é que eles querem contestar o que Jesus falou? Não é verdade? Então, o adversário tem levantado muitas frentes. Então, uma das verdades é que o mundo não vai entender isso. Porque a palavra de Deus para o mundo é loucura. Como é que o mundo vai entender que a palavra é o próprio Deus? A palavra é o próprio Deus. A palavra, ela é Jesus Cristo. O João falou isso. Amém? Não é o pastor Carlos quem afirma isso, mas João diz no seu evangelho: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Até aí tudo bem, você não dá para entender que é Jesus, mas depois ele fala assim: aí o verbo se fez carne. Aí então está dizendo que essa palavra, esse verbo é Jesus, e habitou entre nós, e veio para os seus, e os seus não o receberam, não é verdade? Então ele é a própria palavra. Então, irmãos, quando nós abrimos a palavra,
e hoje eles vão tentar, já estão preparando, além de modificar o entendimento, mudando vírgula de lugar e tudo mais, né? Eles tentam sufocar de qualquer jeito a palavra de Deus para as pessoas que vão ouvir. O inimigo está levantando muitas frentes. Uma delas por exemplo, ó, tem políticos que o político, se você não vigiar, por isso que quando chega na eleição, você tem que vigiar, porque olha só, eu já vi projetos, nós vimos aí no decorrer desses anos, projetos proibindo evangelizar, proibindo falar de Deus, não só na escola, a escola hoje, ela pode falar de outras coisas obscenas que a gente nem pode dizer aqui, ensinar a criança um monte de obscenidade, tem cartilha e tudo, mas não pode ter uma Bíblia, não pode falar de Deus, amém? Não pode falar de Deus. Olha só como é que o político que foi colocado lá, que às vezes a pessoa se vende, não presta atenção no que ele vai, porque quando você vai votar em alguém, você tem que ver que partido que ele é, qual é, não é que ele seja seu amigo, mas que ele seja uma pessoa coerente, principalmente com a palavra de Deus, com a questão da família, né? Por quê? Eles estão mudando as leis, estão mudando as coisas e proibindo. Já pensou você ser proibido de falar com uma pessoa na rua? Ó, Jesus te ama. A escola em Guarulhos, há poucos tempos, foi notícia aí, tudo na internet, que a mídia aberta não fala. Na internet, estava lá, os professores proibidos de falar, não podia nem falar assim, vai com Deus, né? Que já é da nossa cultura, vai com Deus, se Deus quiser. Tudo é judaico-cristão. Eles estão querendo mudar isso. Estão querendo de qualquer jeito mudar isso. Então, a palavra de Deus, irmão, ela é a que salva. O adversário está querendo diminuir o número dos salvos e aumentar, porque está chegando a hora dele e ele está apertando, e a própria palavra diz que isso ia acontecer, né? Então, de forma que nós precisamos mergulharmos na palavra de Deus. E Paulo vem e fala assim, ó. E Paulo, ele vinha falando isso, ele vinha falando assim que teve aqui ao terceiro céu, ele não quis dizer ele diretamente, mas ele falou assim, não sei se na carne, se fora da carne, porque tem um monte de situação aí que a gente vê hoje aí, negócio de arrebatamento, um monte de conversa afiada, a gente vê uns testemunhos aí, eu tenho dificuldade assim muito com testemunho, porque às vezes a pessoa começa a dar ênfase a situações que desagradam a Deus, que na verdade é contrária o que diz as Escrituras, né? Eu já vi um testemunho de pessoa, Deus me mostrou lá o inferno, o caldeirão cheio de cabelo das irmãs que raspavam a perna, não sei, aonde que tem caldeirão? O inferno ainda não está habitado, tem um lugar de tormento e tem um lugar de descanso. Depois do juízo final é que as pessoas vão para o inferno ou para o céu. Então, como é que está mostrando uma coisa que não tem ainda? Amém? O céu já existe, já tem, né? Os anjos habitam o trono do Senhor. Então Paulo foi levado ao terceiro céu. Agora o inferno ainda não está inaugurado, e foi feito para o Satanás e seus anjos. Ele vai mandar para lá quem fazer parte desse processo, ó. É feito para Satanás e seus anjos. E uma pessoa que recebe a Cristo como Senhor e Salvador e começa a praticar a obra de Deus, ela é chamada de quê? Filho de Deus. E a pessoa que começa, que leva a sua vida praticando a obra do adversário, né? Porque às vezes você pensa assim, não sou do demônio não, eu faço o que eu acho certo, mas o que você acha certo, que você está achando para a sua natureza humana, para o seu ego, do jeito que você quer, não do jeito que Deus quer. E o Satanás deixa você pensando que é você que está achando, mas é ele que está falando com você, é desse jeito não, você está certo, e você não percebe isso, porque não percebe, amém? Não percebe, a gente pensa, nós pensamos que somos nós, que na verdade nós estamos sendo induzidos. Eva estava lá com aquela indecisão, o Satanás chegou e deu um empurrãozinho, e ela aceitou fazer o que ele, e ela, né, a pessoa que estava fazendo o que ela queria, e é o que ela queria mesmo, mas o Satanás induziu. Por quê? Porque ele é contrário a toda a obra de Deus. Então Paulo vem deixando aqui claro, e ele fala a respeito da fraqueza dele e tudo mais, mas ele fala assim, ó, para que não me ensoberdecesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que Paulo está dizendo? Olha só, Paulo, um homem de Deus, um apóstolo de Deus, um homem temente a Deus, um homem que já era devoto a Deus antes de ser cristão, antes de conhecer a Cristo, antes de reconhecer a Cristo como sendo filho de Deus, ele já servia a Deus, né? E a Bíblia diz que ele era zeloso na lei, ou seja, perseguia os cristãos por causa da lei. Eles achavam que os cristãos estavam afrontando a lei de Deus, como os judeus acham até hoje. Amém? Mas como a luz veio até ele, Jesus veio, apareceu a ele, abriu o entendimento dele e falou diretamente com ele, e ele perguntou: Paulo, por que tu me persegue? Né, Saulo, né? Por que tu me persegue? Mas quem és tu para dizer que eu persigo? Aí eu sou Jesus, é quem te persegue. Por quê? Estava perseguindo a igreja? Está perseguindo a Jesus. E ele diz isso: quando nós fazemos o mal, quando alguém faz o mal a um dos meus pequeninos, alguém da igreja está fazendo ao Senhor. E ele deixou isso claro quando fala: Paulo, está perseguindo a mim, filho. Jesus não estava mais aqui, mas ele disse que perseguia ele. E quando fazemos o contrário, quando perseguimos alguém na obra de Deus, a propósito de Deus, dentro dos propósitos de Deus, nós estamos perseguindo a Deus, estamos perseguindo ao Senhor. E Paulo deixou claro aqui que ele recebeu essa revelação, porque hoje, por exemplo, se uma pessoa recebe uma revelação, porque Deus fala, eu tenho dito para os irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, irmãos. Deus pode revelar algo para o irmão? Pode. Deus pode revelar algo para a igreja, para o irmão? Pode. Mas o irmão é o pastor da igreja, a irmã é a pastora da igreja? Não. Então tem que fazer o quê? Chamar o pastor, falar: pastor, Deus me mostrou isso assim, assim. E o pastor não é obrigado a aceitar também não. O irmão tem que entender isso, porque o pastor vai orar a Deus e pedir a Deus que confirme aquilo no coração dele, aquilo que a irmã falou, aquilo que o irmão falou. Amém? Mas que tem revelação? Tem. Tem profecia? Tem. Agora, tem que ver se é de Deus. Daqui a pouquinho, a pessoa teve uma vez, a pessoa às vezes é usada uma vez por Deus, e começa a fazer fila, e ela começa a inventar coisa, a pessoa quer ouvir, aí a soberba entra. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. A soberba entra, irmãos. Se nós não vigiarmos, entra. Em tudo que a gente faz assim, por exemplo, se nós fizermos alguma coisa melhor um pouquinho que o outro, se não vigiarmos, entra uma soberba, entra uma arrogânciazinha, entra uma altivez, entra um narcisismo. Eu estava lendo terminando de ler um livrinho lá que o bispo escreveu, e ele estava falando sobre isso, sobre as características do narciso e tal, e porque entra. Porque tem necessidade de ser reconhecido, tem necessidade, a natureza humana, irmãos, sem Cristo, nós temos necessidades carnais. E às vezes, dentro da igreja, às vezes fazendo a obra de Deus, às vezes fazendo, por que entra esse modismo todo? Porque uma igreja inventa uma coisa, alguém cria uma situação, como a gente vê aí negócio de modismo, não tem na Bíblia, está no modismo, aí você vai. O irmão fez, deu certo. Aí tu quer fazer igual o que o irmão fez? Aí tu quer fazer igual? O irmão pintou dessa cor, vou pintar dessa cor também, porque a igreja dele está dessa cor, está cheia. Ele fez não sei o que, aí encheu a igreja, eu vou fazer também. Isso é modismo. Isso é modismo. Mas aí eu fiz um negócio lá, aí o jovem foi, mas foi o jovem ou foi o Espírito, foi o modismo ou foi o Espírito Santo que levou? A gente tem que vigiar, irmãos, porque nós temos essa tendência, nós queremos também, nós precisamos também, a natureza humana é desse jeito. E Paulo falou assim, tem que tomar cuidado com isso. Ele está se colocando. Eu gosto do Paulo, do apóstolo Paulo, viu? Como eu falei para os irmãos antes, eu sou igual aos irmãos, e mesmo é o que Paulo está falando aqui, eu sou igual aos irmãos. Igual aos irmãos. Se não vigiar, ele vai se desobedecer. Talvez até ele fosse assim quando estava lá zeloso por Deus, mais zeloso que os outros. Ele chegava e se oferecia, ele falava assim, ele próprio, o texto diz que ele foi lá buscar carta, pediu carta, ele pediu para ir perseguir os cristãos. Ele pediu.
Amém? Ele não foi enviado, ele pedia, ele fazia isso, ele tinha essa, né? E se nós não vigiarmos, nós temos essa soberba. E outro detalhe que a gente vê aqui, e para que não me ensoberbecesse, mas ele entendeu isso, para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, quer dizer, Deus te revela uma coisa, ou começa a te usar uma coisa grandiosa, uma obra grande, uma igreja assim, assada, não é difícil. Você não vê aí quantos líderes hoje em carrões, e parece assim, não por causa do dia, mas até por disputa, para mostrar que a igreja dele entra mais recurso, entra mais isso e mais aquilo, com segurança. Você não consegue, tem líderes que você não consegue falar com o pastor, não consegue, tem que entrar na fila, tem que marcar audiência. Às vezes a igreja está grande, uma certa feita, o pastor estava meio choroso assim, porque a igreja é grande, muitos membros. Aí um dos pastores saiu e levou assim uma parte da membresia, assim um grupo que era dele. Ele estava lá reclamando, então, mas por que antes ele não já abriu um outro trabalho e já não mandou esse pastor ir para lá com as ovelhas que eram dele, que estavam seguindo a ele? Por que tem que ficar centralizando o poder? Vai dizer que é grande. Para que isso? Tem um pastor, tem um grupo, né? Esse grupo aqui, nós temos um culto que só enche esse culto e tal, já tem, não sei, a igreja está cheia. Abre um outro trabalho e bota o irmão lá, e os que morarem mais para lá vão lá na igreja do irmão. Então Paulo diz assim, por causa da grandeza, ele vai assim, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Aí quando eu falo para os irmãos que o Satanás é servo de Deus, Satanás não tem poder, Satanás não é Deus, Satanás não se fez, ele é um servo de Deus. Quando Deus quer permitir fazer alguma coisa em nossas vidas, provar alguma situação, o que acontece? É o Satanás que tem prazer nisso. Amém? Que tem prazer nisso, porque Deus, quando nos prova, não é porque Ele tem prazer em nos torturar, não é porque Ele quer nos matar, não é porque Ele tem prazer em nos ver chorando e nos ver tristes, não é isso. É porque Ele quer o nosso bem, é porque nos ama. Mas o Satanás, quando é usado por Deus para tocar em nós, tem prazer nisso. Fica alegre, fica feliz com a decepção do irmão, fica feliz com a tristeza da irmã, fica feliz com a doença do irmão, fica feliz com não sei o que. É igual, lembra, o povo falou assim, ainda não completou, Deus permitiu o povo ir para o Egito, ser provado lá no Egito, né? Mas depois Deus fez o que no Egito? Cobrou tudo deles, que ele fazia com o povo deles, aquelas 10 pragas. Deus fala assim, por quê? Vou pegar fulano, lembra desse povo? Porque eles tiveram, pois se o próprio Deus entregou, mas era para ele tratar com respeito, sabendo que é o povo de Deus. Lembra de Davi? Da Saul pecou contra Deus, né? Deus tirou Saul, botou Davi, Saul começou a perseguir Davi, para poder Davi não assumir o trono. O que aconteceu? Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre. Quem estava lá dentro escondido? Davi, podia ter matado ele. Os ajudantes do lado, os obreiros dele, os diáconos dele, assim falando, mata ele, olha só, Deus deu ele na sua mão, parece que é uma coisa de Deus. Olha só, o homem está te perseguindo, ficou à sua disposição. Não é fácil você entender que foi Deus que te deu ele? Eu entenderia que ele estava passado o rodo nele, mas Davi, no discernimento de espírito, ele falou assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele deixou Saul reinando até Deus tirar a vida dele, na espada dele mesmo e do adversário. Amém? Não foi com a espada de Davi que Saul perdeu a vida. Por quê? Porque era ungido do Senhor.
Então, irmão, às vezes a gente pode achar assim, não, mas é essa situação assim, né? Porque hoje é a mesma coisa, mas essa situação, mas será possível? E se rebela, e se levanta. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é ficar em oração, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus resolva aquela situação. E não é fazer oração de feitiçaria, não. Deus mata aquele irmão, tira aquele irmão da igreja. Pai, não, Senhor, salva aquele irmão que me fez isso, move o coração dele, não deixa o coração ficar duro, leva ele ao arrependimento, salva ele, não deixa se perder. Porque a gente vai ver aqui nesse texto aqui, por exemplo, no final aqui, no finalzinho do texto, Paulo fala assim, versículo 21, só para a gente ter uma ideia. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos, que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Olha só, Paulo falou assim, eu vou estar no meio de vós e vou chorar por essas pessoas. Porque Paulo queria o quê? Que eles se arrependessem. Paulo queria que eles chegassem lá, aquelas pessoas tivessem se arrependido da lascívia, se arrependido das impurezas e estivessem firmes na igreja. Crente não ora para o irmão cair. Nós oramos para Deus abençoar, irmão. Ser tu uma bênção. A Bíblia não fala ser tu maldição. Nós temos que ser bênção. Mas pastor, mas o irmão é complicado, mas a irmã é complicada. Temos que orar por ele, por ela, para Deus restaurar e animar e avivar, para que amanhã esteja no nosso meio de novo, mantendo. A gente não ora para Deus não matar, para Deus pesar a mão, porque eu já vi crentes fazer isso, orar para Deus pesar a mão. Isso é feitiçaria. Cadê o amor? Viu Paulo falando aqui? Ele fala, se não se arrepender, pecado, se não se eu entrego a carne desse camarada a Satanás, se ele não se arrepender. Se ele se arrepender, é para salvar, amém? É para salvar, é para quem não quer arrependimento, que tem maldição, mas a gente não pode ficar decidindo isso na vida dos irmãos. Então Paulo fala assim, e me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele podia falar que é o mensageiro de Deus, que veio falar. O mensageiro de Deus é aquele que vem apontar o nosso pecado, sabe? O Natan, mensageiro de Deus. Davi, tu és o homem. Aquele Micaías, falou para Acabe, falou assim, se tu for, tu vai morrer, porque tu está em pecado na presença de Deus. Jeremias falou assim, entrega, não vai, entendeu? Esses são mensageiros de Deus. Agora, quer ver o mensageiro do Satanás? É falar assim, não, irmão, fica tranquilo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e você está em pecado. Se você sabe da sua situação diante de Deus, como é que Deus vai dar aquilo, vai abençoar o seu pé, para você ficar na prática do pecado? Amém? Isso é mensageiro do Satanás. Né? Igual Jesus falou para Pedro. Aí o que aconteceu? Satanás falando, aí Jesus falou, arreda-te, Satanás, falou para Pedro. Não era Pedro que era o Satanás, mas o mensageiro do Satanás, o próprio Satanás estava lá, falando coisas boas, parecia ser coisas boas, como a gente vê hoje, parece ser coisas boas. A gente precisa ter um discernimento de espírito, porque tem um monte de igreja, uma variedade, e tem algumas que estão totalmente contaminadas. Um espírito diferente da palavra de Deus, espírito de inclusão, de prática de pecado e muitas outras coisas. Eu vi uma dessas aí tudo escuro aí que estava rolando aqui, igual aqueles baile funk assim aqui na frente aqui, O guitarrista estava tocando assim, a guitarra rodava assim nele assim, Pelo amor de Deus, tem que discernir o espírito, filho. Não é porque está falando de Deus que é de Deus, não. Pedro estava falando de Jesus, falando e não era de Deus. E não era de Deus. Então olha só, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então o objetivo, Deus permitia que Paulo tinha uma luta, ele não fala o que é, mas ele tinha uma luta,
e ele falou que, depois nós vamos ver que 3 vezes ele orou, né? 3 vezes ele pedindo. Então ele tinha uma luta, um mensageiro de Satanás bofeteando ele. O que seria isso? Poderia ser uma acusação, alguma coisa que ele não consegue acertar, porque se ele acertasse, ele ia querer se sentir mais santo que os outros. Às vezes nós estamos numa situação que não consegue acertar, e Deus permite, para poder não nos ensoberbecermos. Lembra daquele camarada que devia para o outro, aquela parábola? Aí o credor dele perdoou a dívida dele, que era enorme, mas aí ele tinha um outro que devia para ele, e ele não quis perdoar do rapaz, que era muito menor. E por que Jesus contou essa parábola? Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Nós queremos o perdão. Deus nos perdoa de coisas absurdas, e nós temos dificuldade de perdoar uma bobagem. Nós não somos Deus. Não somos Deus. Não, a pessoa é sujeita a pecar contra você, a pessoa é sujeita a te ofender, porque você não é Deus. Eu não sou Deus. Por que eu não sou intocável? As pessoas podem se levantar contra mim. Amém? Agora, eu tenho que perdoar. Tem que perdoar. Você é a mesma coisa. Mas fulano falou isso de mim, e daí? Não pode falar de você não? Você é o quê? Você não é aquilo que falou. Se for aquilo que falou bem feito. Aí é bem feito mesmo. Agora, se você não é aquilo que a pessoa falou, a Bíblia diz que é glória para você. Mas glória para você se você fizer o quê? Se você perdoar, se deixar para lá, se deixar na mão de Deus. Porque se você se levanta e você mesmo vai resolver, aí não foi Deus. Você levanta e vai resolver na carne, quer ir no tapa, quer ir na xingação, quer ir na ofensa também, aí não é Deus. Amém? Deixa na mão de Deus, irmão. Eu já tenho visto situações tremendas. Assim, Deus já tem feito uns milagres na minha vida tremendo. Eu já vi situações assim que depois eu vi a mudança. Falei, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Porque o objetivo de Deus, olha só, era um espinho na carne, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O que era o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear? Paulo está dizendo que o espinho na carne é um mensageiro de Satanás, que foi posto nele, para fazer o que? Esbofetear. Às vezes, a pessoa não consegue resolver uma situação, mas aquela situação está levando ela diante de Deus. Todo dia está chorando, todo dia está orando a Deus: Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Porque se você já for fortão, você não vai orar. Se você não está passando por nada, não vai orar. Se você não está precisando de nada, não está com escassez de nada, não vai orar, não vai falar com Deus, não vai chegar na presença do Pai. Então Deus permite uma escassez, uma dificuldade, um isso, um aquilo. Quando está tudo acontecendo bem, Deus permite levantar alguém para ver se você parece na presença dele. Porque estando tudo bem, não procura Deus. Se tiver tudo bem, não está tendo prova, não está tendo luta, não está conversando com Deus, não está pedindo força a Deus, está autossuficiente, está com dinheiro demais no banco para falar o que com Deus? Você não manda dinheiro para me pagar aquela conta, não precisa, está cheio de dinheiro, nem procura Deus. Então Deus permite, irmãos. Às vezes você não observa, às vezes você está bem, de repente acontece uma coisa, aí você vai trazer essa palavra de hoje à memória. Deus permitiu um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Será que você vai poder trazer isso à memória? Ou vai ficar se defendendo? Não, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas não é que você fez o que não fez, né? Talvez é porque você deixou de fazer, de chegar à presença de Deus, já está uns dias afastado de Deus. Quando tu vê, o mensageiro do Satanás está tocando. Está tocando na família, está tocando na saúde, está tocando na finança, está tocando em alguma área, no relacionamento. Amém? Mensageiro do Satanás. Paulo não fala o quê? Até por causa disso, né? Senão era que dizer, não,
também Paulo estava fazendo aquilo, né? Mas não, ele já deixou claro aqui, já deixou assim deixou assim na interpretação assim para você se enquadrar, botar a sua situação ali, ó. Talvez você tenha um mensageiro de Satanás, e às vezes é para o seu bem. Amém? Se você está indo bem, se você ama a Deus, se você busca a Deus, se o seu coração está na mão de Deus, e Deus está permitindo isso, é para o seu bem. Amém? É para o seu bem. Mas se Deus, aí o Senhor fala assim, aí o camarada só vive desempregado, mas todo dia está na igreja, está desempregado, todo dia está na igreja. Agora começa a ganhar um dinheirinho, começa a faltar culto, começa não sei o que, começa a que lá. Isso aconteceu aqui. A nossa igreja é pequenininha, irmão, e a gente tem testemunho assim, grande, das pessoas que andaram passando aqui. Deu uma clareadazinha, pronto. Aí a pessoa começa a passear, começa a não sei o que, não, mas tinha um churrasco não sei aonde, no dia do culto, na hora do culto, um churrasco, um passeio, um não sei o que, e começou. Mas antes não tinha o dinheiro, o mensageiro do Satanás estava ali, aí a pessoa estava todo dia nos pés do Senhor. É só liberar. Por isso que tem situações, Paulo falou que foi necessário. E isso aconteceu, ele está reconhecendo que se Deus não faz isso, ele podia se ensoberbecer. Amém? Então ele está deixando claro, ó, ele está se colocando e cada um encaixa a sua vida, né? E ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus para a sua vida. Paulo recebeu, ele falou assim, ó, Deus me deu um mensageiro do Satanás. Davi falou assim, ó, pequei contra o Senhor. Quando Natan falou, tu és um homem, ele admitiu na hora, não acusou ninguém. Mesma coisa Paulo, ele falou assim, ó, eu não sou perfeito, eu sou fraco. E o assunto todo aqui do texto, do capítulo 12 é esse. No caso, o irmão olha, né, eu peguei só esse pedacinho, para a gente não passar da hora, mas os irmãos pegam em casa, olha, pega depois e olha também, para você ver o que Paulo vai dizendo no decorrer. E ele diz assim, ó, para me esbofetear, a fim de que não me exalte ao propósito. O mensageiro de Satanás, na verdade, estava fazendo uma coisa boa para Paulo, para ele não se exaltar, porque se ele se exalta, ele cai. Por quê? Porque a Bíblia já diz que Deus se opõe ao exaltado, Deus se opõe ao soberbo, Deus se opõe ao altivo, Deus se opõe ao arrogante. Então ele viu a necessidade, o mensageiro de Satanás, na verdade me fez bem, porque se ele não faz, eu podia me exaltar e eu ia perder a salvação, ia perder a comunhão com Deus. Porque uma pessoa enaltecida, ó, a Bíblia fala assim, para você não se achar de você mais do que você é, deixa os outros verem isso. Você não tem que ficar falando para a pessoa, não, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deixe os outros verem isso, porque você deve entregar a Deus todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Se as pessoas veem o que Deus está fazendo na sua vida, é Deus te exaltando, mas não é para você ficar exaltado. Olha só que tremendo, irmão. Deus exalta a pessoa, mas não quer que ela se sinta exaltada. Deus quer que ela se sinta humilhada. Por quê? Sempre sabendo que ela só faz aquilo porque Deus está fazendo na vida dela. Olha só, parece um contrassenso, né? Deus exalta, mas você não pode subir no pedestal. Deus te coloca numa posição, mas você tem que se colocar sempre como humilde. Sempre como humilde, igual eu falo para os irmãos. Por exemplo, Deus bota alguém para trabalhar, bota uma pessoa para ser pastor, bota alguém para ser um diácono. Essa pessoa, ela está ganhando um título, que na verdade ela está sendo menor que os outros, que ela está ganhando um título de serviço, para servir. O que o diácono é? Serviço. Mas aí é só ordenar, pronto. Pastor, mesma coisa, é para servir. Não é para ser dono das ovelhas, é para servir as ovelhas. As ovelhas têm um dono, que é o Senhor Jesus. O pastor está aqui para servir as ovelhas. Então eu não sou maior que as ovelhas. Amém? Não sou maior que as ovelhas. Só estou num lugar diferente, segundo a vontade de Deus. E é um lugar inferior, de servo. Tanto é que Jesus pegou e sentou, chamou os discípulos e falou, ó, vamos lavar o pezinho aqui, vem cá. E ele lavou o pé de todo mundo. Ele sendo Deus, lavando o pé do homem.
Aí você, e ele não fez disso um ministério, não. Isso ele fez para ser um exemplo, porque fez uma vez isso. E tem igreja fazendo isso toda semana, todo dia, o dia do lava-pé, dia não sei o quê. Isso foi feito uma vez, uma parábola, foi uma espécie de parábola que ele fez, né? Em vez de ter parábola que ele conta, né? E ter outra que ele próprio criou a parábola, ele sentou e formou uma parábola para mostrar. E ele diz assim, ó: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes Paulo pediu: Senhor, tira essa situação, me tira dessa situação, me tira disso, me ajuda. Aí eu falo para você que a palavra é pregada, a mesma coisa em outro lugar. Aí você vai para o Sermão do Monte, aí fala assim: bem-aventurados aqueles que choram por causa da justiça. Aí o camarada que não entende, que diz com essa palavra, está pensando que é porque o ministro mandou prender, que é porque não sei quem mandou prender. Não, chora por causa da salvação, por causa da justiça, de ser justificado, de ser salvo, porque ele não está conseguindo ser o salvo que ele devia ser. Aí Jesus fala: esse é bem-aventurado, ele está numa situação difícil, mas ele está querendo sair dela, ele não saiu ainda, porque Deus não permitiu, mas ele não tem prazer naquilo, amém? A vontade dele é resolver aquilo, é o espinho da carne dele, e se resolvesse, talvez ele se ensoberbecesse. Então Deus está tratando de nós, Deus é que sabe a dosagem, é como se fosse um remédio, um espinho na carne de Satanás, é um tipo de um remédio, e Deus é que sabe a dosagem, é uma semana, é um antibiótico, 7 dias, a dosagem que sabe é Deus. Paulo falou que orou 3 vezes e não teve jeito. Paulo orou, Paulo já ressuscitou pessoa, Paulo já curou pessoa, e 3 vezes orou e não saiu o espinho do Satanás. E aí a pessoa quer idolatrar Paulo, ele já deixa claro isso aqui, e você vai encontrar isso no texto, ele deixando claro que não é para idolatrar ele, e sim a Jesus Cristo. Amém? Eu gosto de Paulo, porque quem gostava muito do Paulo era o missionário, né, irmã? Eu gostava de falar de Paulo, o Birajara, o missionário Birajara, gostava muito de falar de Paulo. Eu gosto de Paulo porque Paulo ele se coloca, irmão, numa posição de pecador, assim, na posição de pecador, de ser igual a todo mundo. Ele ensina uma coisa que ele precisa viver também, que se ele der bobeira, ele cai. Se Deus não bota um espinho na carne dele, ele é igual a muitos crentes, ia cair à toa, porque não. Então Deus permite essas coisas, e ele fala assim, ó: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, ó: a minha graça te basta. Você não tem que ser perfeito, você não pode ter prazer no pecado, mas não pode deixar de andar na presença de Deus, porque você não conseguiu ainda resolver uma situação ou outra situação. Tem que permanecer, perseverar até o espinho da carne sair, até Deus tirar, se for a vontade dele, porque é a dosagem. A gente não sabe quando é que vamos estar prontos para isso. Quem sabe o momento da cura é quem? É o Senhor. É o Senhor quem sabe o momento da cura. A irmã Luzia foi lá, aí essa semana o médico fez um exame detalhado no joelho dela, e que ela estava sentindo uma ardor. O médico falou assim, tinha lá um médico, um cirurgião muito bom, e ele falou assim, ó: vamos primeiro ver a dor do joelho que já está operado, porque não era para estar doendo, está operado. Aí ele foi lá, examina daqui, perto ali, aí achou um ponto, que é onde dói. Aí ele falou assim, ó: é um tendão que está inflamado, não é a cirurgia está tudo certo, o raio-x mostra tudo certo, mas tem um tendão, que o tendão não é o que já estava ali, porque a cirurgia é uma prótese, ela não é o metal que coloca, ela não pode doer mais dentro dela. Então o que está doendo ali é um tendão inflamado. Aí passou um remédio para ela, e aí deu alta, olha só. Aí agora você está de alta do joelho, vai tomar esse remedinho, está de alta, você vai fazer fisioterapia, porque já o joelho está virando, está tudo bem. Olha só, quem é que deu alta? O médico. Quem é que sabe quando é o momento de tirar o espinho, é o momento de parar o remédio, é o momento de parar a fisioterapia da nossa vida espiritual? O Senhor.
Amém? O Senhor. Uma coisa é certa, Ele está cuidando de nós. Ele deu a revelação a Paulo, mas ficou do lado, ficou atento. Deu a revelação, mas colocou um espinho na carne. Foi-me colocado um espinho na carne. Quem coloca é Deus. Que inclusive Ele mata se for preciso. Ele fala assim, ó, não temei o homem que pode tirar a vida, porque o homem pode tirar a nossa vida. Agora, não pode tirar a nossa salvação. Então temei a Deus, porque esse pode tirar a vida e ainda pode te mandar para o inferno. E ele diz assim, ó, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus usa os pequeninos, Deus usa os fracos. Em outros lugares, Jesus deixa isso claro. Deixai vir a mim os pequeninos. Ele usa umas crianças também fazendo uma parábola. Outra situação que ele fez uma parábola, ele não quis dizer que o reino do céu é só das criancinhas, não. Ele quis dizer dos pequeninos, ou seja, das pessoas que se faz pequenina. E ele ainda fala assim, quem não se fizer como uma delas, ou seja, quem não se fizer pequenino, não vai herdar o reino dos céus. Então, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala assim, ó, de boa vontade, aí acabou aqui, né? Ele fala assim, ó, de boa vontade, por causa que Deus colocou o espinho na carne dele, por causa que Deus falou que a graça dele basta, a graça dele basta. Aí ele fala assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei. Ele falou o quê? Que vai se gloriar mais na revelação, no poder, de ser o apóstolo, de ter um título de apostólico. Não, ele vai ser, mais me gloriarei nas fraquezas, porque na fraqueza opera o poder de Deus. Deus acabou de falar para ele, o meu poder opera na fraqueza. Então eu não quero ser forte, porque a minha força não é nada mediante o poder de Deus. Amém? A sua força, porque a sua força não te salva. Não, mas eu tenho boa vontade, eu tenho força de vontade, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas e daí? Se a sua vida não estiver entregue a Deus, você não está indo para o céu não, filho. Porque você está na sua força, na sua própria força. E uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, ela está admitindo a fraqueza dela. Senhor, eu preciso de Ti. Acabou aqui o negócio. Eu preciso de Ti. Porque quando nós estamos na nossa própria força, na nossa própria força, nós não precisamos de Deus. Amém? Quando estamos na nossa própria força, é porque não precisamos de Deus. Não é Deus quem está operando em nós. Quando você está na sua própria força, você faz as coisas do seu jeito. E o seu jeito não é o jeito que agrada a Deus. Vou deixar isso aqui. Não é o jeito que agrada a Deus. Então Paulo diz assim, ó, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então se a minha graça te basta, se Deus opera na fraqueza, então Ele quer ficar na posição de dependência de Deus, porque o poder opera na fraqueza, né? E ele diz assim, ó, pelo que sinto, ele fala assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. O que é prazer na fraqueza? Alegria. Por exemplo, a pessoa te ofendeu, você em vez de ficar ofendidinho, por causa de Deus, né? Você te ofendeu por causa de Deus. Se você em vez de ficar ofendidinho, você ficar alegre, você tem prazer nisso. Você fala até assim, poxa, tomara que ele me xinga por causa de Cristo. Você não é um crente, se falar que você é um crente safado, porque você não paga os outros, porque você é caloteiro, porque é mentiroso, aí não tem prazer nisso não, filho. Mas se ele falar coisas, eu não gosto de crente, porque crente faz isso, crente faz aquilo, mas você não faz nada disso, não briga não, filho.
Mas o que, irmão, que você quer me xingar? Porque isso é prazer para mim. Só vive na igreja. É tanto prazer para Paulo que em outra passagem ele fala assim: o morrer para mim é lucro. O que ele está dizendo? Que se uma pessoa vier e matar ele, a pessoa está fazendo bem para ele. Olha só, quando você fala assim, morrer para mim é lucro, ele está querendo dizer isso. Se me matarem, em vez de estar me fazendo mal, está me fazendo bem, porque eu não corro mais risco de perder a salvação. Vou para o céu. Então ele tem prazer na fraqueza. E ele diz assim, ó, prazer nas fraquezas. Aí o que é fraqueza? Aí agora ele vai definindo aqui, que às vezes você vai assim, eu também tenho prazer na fraqueza. Aí você pensa que é porque você fez o jejum de manhã, né, ficou com fome, esse tipo de fraqueza, né, fraqueza física, né, nas injúrias, quando as pessoas te injuriarem, em vez de você rebater, em vez de você querer injuriar ela também, xingar ela também, você dá glória a Deus, aguenta o sapo, engole o sapinho, né? Fica quieto, nas necessidades, você precisa disso, você precisa daquilo, o dinheiro não entra e tal, mas você fica assim do Senhor, louvado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Eu preciso disso, mas o Senhor é que está no controle. Se Deus não deu ainda, porque você ainda pode suportar. Olha só, porque Ele está cuidando de nós. Porque quando pensa que fala que Ele está cuidando de nós, a pessoa pensa que Ele fica enchendo a despensa o tempo todo. Não, às vezes Ele esvazia. Às vezes cuidar de nós não é encher a despensa, é esvaziar. É o contrário. Porque cheia, como eu falei antes, cheia você não busca o Senhor. Vazia, corre para o joelho. O que vai ser amanhã? O que vai ter para o almoço? O que vai ter o quê? Ranço? Nas necessidades, Paulo fala assim, nas perseguições, quando estão te perseguindo, né? Porque te perseguindo como? Porque você é crente, porque você é cristão, porque você entregou sua vida a Cristo, porque você, aí fala assim, porque você é mais santo que os outros, porque você não é uma irmã que não anda pelada, aí a peladona vai falar assim, mentira, pensa que é melhor que os outros, não usa essas calças arrochadas não usa essas saias curtas não fica usando essa roupa de academia na rua, mostrando tudo, a forma toda na rua. Já viu? A pessoa vem na rua mostrando tudo, só está como se tivesse uma pele só, como se estivesse vendo na pele e a pele fosse colorida, preta, vermelha. Aí a irmãzinha não faz isso, a irmãzinha vai fazer um exercício, até bota uma roupa daquela, mas bota uma roupa, eu já vi irmã fazendo, bota uma roupa por cima, né? Aí vai para a praia, fio dental, não sei o que, eu sempre falei com a gente, eu não quero ir para a praia com o irmão meu, eu já vou para a praia no final do dia para não ver nem os outros, quanto mais ver o irmão da igreja lá na praia. O outro dia tinha um batismo de uma igreja, o pastor estava de sunga, está na internet, é só você procurar, e de uma igreja, canta um hino aí que a gente até canta aqui, maravilhoso, por toda a minha vida, Senhor, eu te louvarei. Aí o homem estava lá na piscina de sunga, sem camisa, batizando a irmã de maiô. Olha só, pode fazer isso lá, né? No batismo? Agora você vê, entendeu? Mas aí entra a perseguição. Se você não fizer igual, se você não participar, se você não for com a maioria, você vai ser perseguido. Jesus foi perseguido, por quê? Porque eles esperavam outra coisa de Jesus, então eles juntaram a maioria contra Jesus, e a favor de quem? De Barrabás. Olha só aonde o ser humano chega, e a gente vê isso acontecendo hoje, juntar a maioria em favor de uma situação de morte, de coisa, e contra a pessoa que defende a vida, a família, tudo. Você vê isso acontecendo. Você não acredita que isso ia acontecer? Que isso aconteceu com Jesus, próprio Jesus. Aconteceu com Jesus, tu acha que não vai acontecer com você? Mas Paulo diz, então o que é a fraqueza nossa? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, sabe? Você está esperando uma situação, você esperando uma resposta, não chega, você fica angustiado e fica orando, Senhor, me ajuda, e aquela angústia está te ajudando. Você está todo dia falando com Deus, por causa daquilo que você está esperando que não chega.
né? Está naquela situação que você espera resolver e não resolve. Aí ele fala assim, tudo isso, tu suportar tudo isso por amor de Cristo. Quando a gente fala por amor de Cristo, irmão, é por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem que nos salva, amém? Que nos tira os nossos pecados para nos levar para o céu, porque se morre sem Cristo, pode ter sido uma pessoa mais boa da terra aos olhos humanos, que dava dinheiro para todo mundo na rua, para os velhinhos, para as crianças, para os pobres, se não entregou a vida dele a Cristo, se ele fazia isso, porque até para dar, a pessoa é capaz de dar para se engrandecer. Paulo falou isso, ó, Deus ama quem dá com alegria, não por porfia, por contenda. Por quê? Porque tem pessoas que é capaz até de para dar, ele está dando para poder aparecer que deu. E Jesus observou isso lá no ofertório. Aquela viuvinha deu mais que todo mundo. Já falou, porque o camarada já via com aquele pacote na mão assim, né? E a Bíblia manda você usar para ninguém ver. Mas quando é muito, eles querem mostrar que eles estão dando. Se for político, então, ele quer mostrar para poder depois ter o retorno, né? O político vive de propaganda, não é isso? Para depois a pessoa votar nele. Então, é dizer assim, ó, por amor de Cristo. Pelo que se para ver, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só aqui, para encerrar aqui. Que contradição, irmãos. Quando ele se sente fraco, aí é que ele está forte. Por quê? Porque Deus falou assim, ó, o meu poder é engrandecido na fraqueza. Ou seja, quando, na nossa fraqueza, Deus vai mostrar o poder dele na nossa vida. Amém? Então, quando a gente está fraco, quando a gente está numa dessas fraquezas, são essas necessidades todas, viu? Falta, perseguição, injúria, tudo isso. Aí você não tem o que fazer, como eu falei, o caso do negócio do trânsito ali. Fechei o meu vídeo, fui embora, não vou ficar xingando o rapaz, não vou ficar discutindo com ele. Eu só falei para ele cortar pelo lado de cá. Isso para ele seria para ele cortar do lado esquerdo e não do lado direito. Se ele não quer ouvir, amanhã ele vai fazer a mesma coisa e aí vai dar ruim. Porque o motorista não está esperando que tem ninguém cortando do outro lado e acaba passando ele lá. Igual eu já vi ele na rodoviária, o camarada fez a mesma coisa com o ônibus. A roda traseira do ônibus passou em cima da roda dianteira da moto. Aí já saiu dali empurrando a moto, igual um 8 assim, a roda da frente. E deu graças a Deus que o ônibus não passou em cima dele, passou só em cima da roda. Ele ali quando ele ficou pressado ali onde o ônibus faz o retorno na rodoviária, o ônibus abre para fazer a curva, o camarada vai e entra para cortar. Saiu do campo de visão do motorista, porque sai do campo de visão. O motorista está olhando aqui, conforme o ônibus vai virando, o retrovisor vai vendo a traseira do ônibus, não vê quem vem de lá assim, entrando. Então amanhã não quis ouvir, né? Se ele não ouviu, amanhã pode dar ruim, porque não recebeu a palavra. E a mesma coisa acontece em nossas vidas. Se não recebermos a palavra, se não começarmos termos prazer na fraqueza, não é ficar em casa, não é se entregar ao desânimo, é saber que você está com luta, tem dificuldade, mas você vai continuar firme, você escolhe ficar de pé, você escolhe buscar a Deus, você escolhe estar na presença de Deus. Ah, Deus não resolveu ainda, aí é que você vai mais para a igreja. Ah, mas é porque eu estou doentinho, aí é que tem que procurar o Senhor, né? Se entregar, não sei o quê, e situações. Então, tudo nós temos que buscar ao Senhor. Amém? E Ele permite essas coisas para isso, para que nós o busquemos. Amém, gente? Então, que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais essa palavra. Glória a Jesus.